galera, estamos aqui com mais um episódio do Vai Lá e Faz. Hoje estamos aqui com o André Yui. Vamos falar, ele é CEO da Key Design. A gente vai falar um pouco da história dele, da trajetória, do crescimento da Key Design. Então vou deixar ele se apresentar, porque eu acho que o mais importante da pessoa se apresentar é que ela consegue extrair bem, falar bem toda a trajetória. Então fala aí, André, quem é você? Da onde que você surgiu aí? Boa, vamos lá. De maneira bem breve, eu sou formado em administração na UEL aqui em Londrina, e desde o início assim, da graduação trabalhei em dois diferentes negócios da família. De um lado, trabalhava com trade de commodity no mercado agrícola e do outro numa operação de varejo de multimarcas de moda, né? Então eu já tinha um contato com moda desde ali o início da graduação. E durante o período ali ainda acabei tendo algumas experiências diversas. Sempre gostei de mercado financeiro, então tive uma experiência numa corretora, tirei certificação de agente autônomo, me aprofundei um pouco mais desse lado. Mas quando a minha família acabou adquirindo uma franquia de uma marca de moda, né, do shopping que a gente acabou operando aqui no Catuaí, no shopping da BR Malls, eu acabei voltando, né, saindo da corretora com o desafio de tocar essas duas operações. Né, e tive um tempinho ali daí bastante de contato com a moda, mas muito mais com viés do lado de gestão, de finanças, que era o que realmente eu gostava. Tive dois desafios interessantes ali na época, que a gente acabou identificando que a franquia não tinha boas perspectivas, tanto na ótica da marca, quanto do custo de ocupação, a dificuldade que a gente tinha em relação ao shopping. E eu toquei um projeto de expansão da loja multimarcas e a venda da franquia para um novo franqueado. E no final desse processo, quando eu ia buscar um novo desafio, que eu acabei conhecendo o Bruno, né, que é hoje meu sócio, e que apresentou a ideia dele, o sonho de dar início a uma marca de acessório, de joia masculina, e foi tirando muita dúvida, a gente muito mais trocando ideia e experiência, e no final do processo ele acabou me convidando. E eu achei super interessante assim, a oportunidade de viver uma outra frente. A gente sempre foi intermediário, ou como franqueado, ou como lojista multimarca, e eu vi na época a oportunidade de tocar um desafio de construção de marca própria, empreender no digital. Então assim, foi aí de maneira bem breve como é que eu vim parar em Key Design, mas do meu lado assim, eu sempre fui uma pessoa muito mais focada, né, e continuei me aperfeiçoando do lado mais de finanças, de gestão, de negócios, e também de um lado que eu gosto muito de marketing, comportamento, psicologia, que eu acho que tem uma associação muito importante dentro do e-commerce quando a gente fala, né, entender o comportamento do consumidor e alinhar isso com dados. Então, de uma maneira bem resumida, é isso aí. Pô, que legal, André. E, cara, nessa trajetória aí hoje a Key Design tá com quanto? 9 agora. 9 anos. Nesses 9 anos aí de Key Design, com certeza rolou muita experiência ali, muita bagagem, muitos desafios, né, nessa trajetória. Mas tem sempre um desafio ali que, cara, você fala, pô, que momento que me desafiou, me tirou da zona de conforto, me deixou sem sono nos dias. Cara, assim, até eu tava conversando com um empreendedor aí esses dias, a gente agora procura o tempo todo, acho que tá próximo de pessoas que vivem desafios semelhantes aos nossos, para poder aprender, trocar experiência, e ele é uma pessoa que está começando, e perguntou, quando é que foi uma virada de chave? Né, eu fiquei pensando justamente sobre isso, eu acho que não teve um único momento assim, mas você vive ciclos, né, dentro do negócio, que são 9 anos, e eu acho que existiram alguns momentos em que você dá algum salto, né, e alguns momentos que você destrava esse crescimento. Acho que tem uma primeira fase, assim, a gente teve um crescimento bem forte na largada de 14 até 17, quando a gente começou a sentir a necessidade de aumentar o time, de melhorar a nossa estrutura. Então, eu acho que a estrutura, a estratégia, as iniciativas que te levam de um degrau até o outro, não necessariamente vão ser a que vão te ajudar a dar o próximo passo. Então eu diria que assim, agora esse ano a gente vive um desafio muito importante, né? Que até a gente estava conversando aqui, a gente chegou numa fase que a operação ela é maior, ela tem muito mais gente, muito mais complexa, demandou uma imersão nossa muito grande em revisão do planejamento tributário, uma reorganização societária, tudo que isso envolve, troca de software de gestão, investimento em estrutura física. Então acho que agora, 2022, a gente entende que as principais conquistas foram os investimentos na estrutura de negócio, principalmente também em time, que vão nos permitir dar o próximo passo. Então eu diria que agora a gente está vivendo um grande desafio de preparar a empresa
para viver uma nova realidade, né, muito mais complexa. Então foi um ano de setup disso tudo e principalmente de investimento em pessoas que possam ser compatíveis, como a gente estava brincando, com jogar essa Série A, né, que a gente vai tentar buscar agora. Então acho que esse ano, não sei se é questão de memória recente, mas o que está fresco assim foi um dos anos mais desafiadores e que a gente teve que promover mais transformação na empresa para pensar no próximo passo. Legal. Você comentou uma coisa, cara, que tem os steps ali, né? Para cada fase tem um step ali a ser construído. Do primeiro até o terceiro ano ali, com certeza, né, da implementação da ideia ali no começo da idealização, desde do Bruno trazer a ideia até a idealização. Para você ir para o próximo passo tem uma jornada ali, né, de aprendizado. Como que você, nessa jornada de aprendizado ali, você considera, fala assim, como que eu direcionei, como que eu busquei informação, como que dar esses steps? Acho que esse é um ponto importante, porque assim, no começo ali da operação, né, a gente empreendeu no e-commerce muito mais por ter entendido que esse era o único canal viável para dar início ao nosso negócio. Mas até então eu tinha algum conhecimento de moda, de varejo, de negócios ali, né, muito menor ali do que de fato a gente tem hoje. Então acho que a gente precisou aprender muito sobre e-commerce, sobre digital, né, que é um tipo de conteúdo que se hoje a gente ainda não tem tanta, né, informação sobre isso, né, claro que tem muito mais do que na época, a gente teve que estudar e se desenvolver muito em relação a esse tema. Então eu acho que algo que eu fico feliz, acho que foi uma feliz oportunidade de ter empreendido dentro do e-commerce há 9 anos atrás e ter a oportunidade de me desenvolver muito em relação a esse tema ao longo de 9 anos. Então hoje a gente olha para grandes companhias, grandes empresas, né, que ainda estão passando por um processo de digitalização ou querem, evidentemente hoje a grande maioria hoje tem um canal de e-commerce, o digital ele é presente na estratégia, mas quando a gente olha de dentro, de perto, grande parte de grandes companhias são muito mal estruturadas no que diz respeito a isso. Tem um canal digital muito pouco relevante, carecem de boa estratégia, porque isso não foi sendo formado dentro de casa há bastante tempo. Então acho que a gente foi muito feliz em ter sido empurrado a olhar para isso muito mais de perto e eu acho que a gente sempre pensa, uma coisa é você trabalhar com e-commerce durante 9 anos, outra coisa é você de fato se desenvolver em relação a esse tema. Então a gente realmente estudou, foi a fundo, até uma das características que hoje a gente busca, né, dentro da nossa estrutura, do manual de cultura e todo, são pessoas com capacidade de aprendizagem. Porque independente do conhecimento que elas tenham em determinado momento, e por mais que isso possa ser adequado ao desafio naquele estágio, se ela não tiver capacidade de aprender, continuar aprendendo, né, de buscar conhecimento, de se virar, ela provavelmente não vai conseguir acompanhar a empresa daqui a 2 anos. Então eu acho que a mesma necessidade que a gente teve de aprender e se desenvolver lá atrás para romper essa barreira, entender o que a gente estava fazendo, entender o nosso mercado, ela acaba sendo uma necessidade constante, né, em cada nova fase. A gente tem que estar aprendendo o tempo todo, até porque as estratégias que fizeram sentido dentro do digital e que nos permitiram dar alguns saltos de negócio não são as mesmas em cada fase. Certamente o que a gente fazia lá em 14, 15, 16 e que levou a um primeiro salto do negócio não é o que funciona mais hoje. Né? Então por isso que eu acho que todo mundo sempre busca qual que é o segredo, o que está funcionando. O que funciona acho que é entender, estudar, né, aprender o fundamento da estratégia e ficar atento ao que pode proporcionar melhor resultado em cada momento. Perfeito, eu acho que até uma coisa que você comentou, cara, do jogar a Série A do próximo passo da Key Design ali, acho que tem muito forte que eu identifico, que é a parte de você se relacionar com muitas pessoas. O jogo que você está jogando hoje é de muito relacionamento, né, cara? E conta um pouco mais dessa importância do relacionamento, de você se relacionar, de ter um bom network. Cara, é importantíssimo. Acho que assim, para mim é uma das coisas que mais faz diferença, tanto quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, profissional, quanto na geração de oportunidades para o negócio. Porque eu acho que quando a gente senta com outro empresário, empreendedor ou uma pessoa para trocar uma ideia, a gente está tanto trocando conhecimento e aprendendo, quanto ao mesmo tempo gerando oportunidades, né? Tentando dar chance para que boas coincidências possam acontecer. Então, há uns 3 anos atrás, eu comecei a fazer um MBA em São Paulo,
e ia para lá toda quinta-feira e ficava até segunda. No começo eu ficava lá toda sexta-feira trabalhando voltado para as coisas que estavam acontecendo aqui em Londrina. Depois eu me liguei e falei, eu preciso aproveitar o tempo e a oportunidade, e eu passei a agendar com antecedência sempre conversas e reuniões nessa sexta-feira com outros empreendedores, com outras empresas, para fazer networking, trocar experiência, né? E hoje a gente tem todos os meios possíveis para fazer isso, desde pessoas que você já conheça, alguém que conhece alguém, ou até o LinkedIn, que praticamente resolve qualquer problema que a gente tenha nesse sentido de aproximação, né, de uma nova pessoa. Então, isso começou a gerar conexões que certamente já geraram frutos para mim, para o nosso negócio. Depois disso, há um ano atrás, a gente foi selecionado para participar do programa de Scale Up da Endeavor. Então foi mais uma grande oportunidade acho que assim, você tem tanto as mentorias, né, com pessoas que com certeza tiveram sucesso, compartilham experiências, mas para mim no programa ali, o mais valioso foi a troca com os próprios empreendedores. Eu acho que a gente pode aprender muito mais com pessoas que vivem um desafio mais semelhante ao nosso e estão passando pelas mesmas dores, às vezes, do que com pessoas que estão numa empresa com um estágio muito distinto, né, ou que às vezes já estão um pouco mais distante do dia a dia, dos desafios que você vai de fato performar. Mas, por outro lado, eu fiz relacionamentos ali que foram super interessantes com grandes empresários e CEOs de grandes companhias e que hoje fazem parte do nosso relacionamento. Então, um ou outro, a oportunidade que a gente tem hoje pode vir a ter aí de investimento e etc. e negócios, vieram de mentores que se tornaram parceiros e colegas que a gente troca ideia com bastante frequência desse programa. Então, eu diria que todo o esforço em construir relacionamentos vai fazer toda a diferença. Eu acho que às vezes mais diferença do que se virar para dentro de casa, e claro, tem que ter gente fazendo cada uma das coisas, né? Então hoje a minha preocupação dentro de Key Design é conseguir estruturar o time, né, de uma maneira muito adequada para que a gente tenha boas pessoas em cada uma das posições e eu possa conseguir destravar o meu tempo para ficar na busca de novas oportunidades, novos negócios e que podem transformar e ajudar no próximo passo, não necessariamente só focado no que a gente está fazendo hoje. Show, André. E uma coisa que você comentou, cara, sobre a importância de você falou várias vezes ali de time e ter a capacidade de aprendizado rápido, né? De ler o mercado e saber aprender com a dinâmica do mercado que a empresa está jogando, né? E acho que tem um termo muito forte, eu acho que esses 3 últimos anos aí, 4 últimos anos, que é o long learning, né? E você ter sempre, cara, não vai ter vou fazer um MBA e pronto, né? Já tô com um diploma e fechou. Acho que como você tem implementado isso dentro da Key Design, desse ritmo de aprendizado da equipe, assim? Até acho assim, até fazendo um ponto com o MBA, porque acho que muito hoje, né, a gente acaba falando, eu preciso aprender, me desenvolver, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um MBA. A verdade é que eu acho que o MBA, para mim, me colabora muito mais com a minha frequência de idas a São Paulo naquela época, agora morando lá, com as pessoas que eu conheci, os relacionamentos que eu construí, do que propriamente com o conteúdo. E acho que um curso de longa duração como essa, às vezes não vai entregar o conteúdo que você precisa no time necessário. Então, por exemplo, eu fiz em finanças. Foi super importante, finanças corporativas, e hoje faz muito parte do meu dia a dia no negócio, mas assim, imagina se eu precisasse me desenvolver em relação a esse tema hoje e fosse iniciar um curso de 2 anos agora. Eu não tenho tempo para poder, eu preciso adquirir esse conhecimento com muito mais velocidade, né? Então hoje a gente valoriza por ali, não, pessoal, cara, você precisa aprender, corre atrás, resolve rápido, e eu acho que a gente tem acesso hoje a diversos tipos de conteúdo, de vídeo, de podcast, de livro mesmo. Então hoje a gente incentiva bastante isso. A gente tem lá, por exemplo, num documento interno sobre cada um dos temas, as dicas de literatura. E a verdade é que é barato e todo mundo consegue, se quiser, dedicar tempo, né? E tempo todo mundo tem, se quiser, para poder se desenvolver. Então a gente hoje valoriza demais as pessoas que têm esse perfil, essa capacidade de aprendizagem, o interesse em se desenvolver
e sejam, como a gente tem falado, protagonistas da sua própria carreira. Porque assim, óbvio, a gente pode esperar que a empresa tenha planos, e a verdade é o seguinte, muito complicado de construir planos de carreira numa empresa às vezes, como a nossa que está em crescimento. É difícil de você já não tem todos os níveis pré-estabelecidos ou consegue enxergar de maneira tão estruturada isso, porque as coisas são dinâmicas o tempo todo. O que acontece é que a gente gera oportunidade o tempo todo à medida que a gente cresce e a gente se desenvolve. E as pessoas que estiverem se desenvolvendo em paralelo vão conseguir ocupar esses desafios, essas posições. Então, assim, hoje eu nunca dei tanta importância, eu acho, para pessoas, para esse perfil, né, de pessoas que tenham capacidade de aprendizagem e interesse em se desenvolver, como a gente dá hoje, e também dentro dessa nova fase, até a gente teve uma reunião ontem falando do planejamento do próximo ano, um dos focos nossos do primeiro trimestre está justamente dedicado a olhar para pessoas, cultura organizacional, porque tudo que a gente vai construir é através de pessoas, então a necessidade da gente selecionar o time certo, conseguir desenvolver essas pessoas, alinhar em torno, né, da nossa missão. Então, mas enfim, eu acho que tem diversas maneiras de se desenvolver, e hoje eu particularmente acho que a gente precisa buscar maneiras de consumir conteúdo e aprender e se desenvolver mais rápido do que necessariamente um curso, ou principalmente um curso de longa duração, vai poder te oferecer. E tem muito essa questão de você se conectar também. A partir do momento que você se conecta com uma conversa, você acaba aprendendo só dessa conversa que a gente está tendo. Já tô borbulhando aqui de ideias. E eu acho que esse é o principal ponto, né? Da gente entender, fazer a leitura do mercado, né? Aonde você está e ver as perspectivas, né? Até um livro que eu estou terminando ali, O Obstáculo é o Caminho, do Ray Holiday. Ele fala que, de ver perspectivas diferentes, né? De você ver ali ou o problema ou ali o obstáculo, né? Você vê o obstáculo que está na sua frente de visões diferentes. Acho que essas visões diferentes traz um pouco de você falar, esse que é o aprendizado, né? Esse que é... Essa parte de visões diferentes, até você falou, me veio na hora na cabeça o livro que eu também li no meio desse ano, chama Think Again, esqueci o nome do autor, mas justamente provocando você a pensar diferente qualquer coisa. E eu acho que quando a gente está há muito tempo dentro do mesmo negócio, ou você precisa ter a clareza de que você tem vieses na maneira de pensar, que estão relacionados ao histórico que você tem com a empresa, né, com o negócio. Então hoje a gente vem tentando eu venho tanto buscando encontrar maneiras de pensar diferente, de me provocar a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva e principalmente criar dentro de casa um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para discordar dos seus líderes, né, propor novas ideias e trazer, enfim, novas possibilidades. Então, dentro do período de onboarding de importantes colaboradores que a gente acabou contratando nos últimos meses, a provocação inicial foi muito essa. A gente está contratando vocês por acreditar que tudo que tem aqui dentro a gente pode melhorar. Se sintam à vontade, confortáveis para poder criticar o nosso trabalho, porque senão você tem pessoas que entram e ficam pisando em ovos ali, né, por não saber como é que as pessoas vão lidar com críticas, com diferentes opiniões. Então hoje eu olho para isso de maneira assim, fundamental que a gente busque pensar diferente, olhar sob novas perspectivas para poder, enfim, destravar novas oportunidades agora. E é uma das coisas bem interessantes de pensar diferente, vem, logo quando fala de pensar diferente, vem muito a questão de ter a diversidade ali dentro da organização, né? Tipo, você ter um time com visões diferentes que possam atribuir ali uma nova solução, né, cara? Que, igual você comentou, às vezes a gente está no dia a dia a gente sempre trabalhou dessa forma e vem uma outra perspectiva, uma outra visão, atribui uma outra solução, né? Exatamente isso ali. E, cara, pensando em key design, falando até de key design ali, quais os próximos passos aí de que olha, os desafios ali? A gente passou por muitas mudanças ao longo dos últimos anos.
até na definição de quem nós somos como marca, né? A gente teve um início mais voltado para 2 categorias, então a gente trabalhou muito forte com pulseiras e colares na largada, a gente expandiu e passou a se posicionar como uma marca de acessórios, incluindo carteira, cinta, mochila, gravata, botadura, enfim, todo quanto é tipo de acessório dentro do portfólio. Depois entramos no vestuário, então, né, como a gente chamava, e passamos a nos posicionar como uma marca de moda masculina completa. Só que a gente entendeu que o mercado de acessórios de joia masculina é um mercado que é muito carente ainda de oferta e recheado de oportunidades. Então, quando a gente olha principalmente para o feminino, né, o quão forte é a relação das mulheres com as joias e com os acessórios, a gente sempre se provoca a tentar entender o que tem por trás da relação delas com essas categorias. Né? E a gente acredita que as joias podem permitir que as mulheres se sintam mais bonitas, mais confiantes, aumentem sua autoestima, sua autoconfiança, melhorem a sua imagem profissional permitam com que elas possam se comunicar através da sua imagem. E todas essas questões pessoais, comportamentais, não são problemas da mulher, são problemas do ser humano. Né? Então a gente olha muito para Key Design como um veículo aí para a gente endereçar uma solução para esses problemas do homem, né? E é nisso que a gente vai focar. Então, há algum tempo a gente decidiu focar 100% aí nas joias, né? Então, hoje trabalhando com 2 grandes verticais, joias em aço e joias em prata, nas categorias de pulseira, colares, anéis e brincos. A gente tem sido muito fiel a esse posicionamento agora. Então, a gente deve ganhar profundidade dentro e principalmente com um grande investimento na linha de prata, que vem ganhando força. E hoje olhando para uma diversidade de canais. Né? Então o digital, sem dúvida alguma, é um importante canal ainda para a gente hoje, uma grande participação na receita, com um grande papel no que diz respeito à geração de leads B2B. Então, assim, acho que eu diria que os nossos próximos passos estão ligados ao varejo físico, não só avaliando oportunidades de expansão com o canal proprietário, com franquias ou principalmente também parcerias com grandes marcas e redes que possam acelerar, né, a nossa penetração nesse canal que, dentro do nosso segmento, mais do que a média do e-commerce, é responsável por mais de 95% de receita. Né? Então o digital, eu acho que apesar de todo esse boom, todo esse buzz, tem muita gente que superestima né, ainda o seu potencial de geração de negócio, que dentro do nosso segmento está menos de 5%. Então a gente entende que o físico tem um papel muito importante dentro da jornada do cliente também, não só pensando em capturar mais receita, onde muitas vezes para um homem que ainda não usa joias e acessórios, o físico pode fazer o papel de apresentar a categoria para ele, permitir com que ele embarque nesse processo e depois ele pode ter uma relação mais fluida aí dentro de uma dinâmica omnichannel, se relacionando com os nossos múltiplos canais. Então a gente deve, né, vamos permanecer fiel a esse posicionamento, aí pelo menos nunca dá para falar por quanto tempo, mas pelo menos é a ideia nos próximos 2 anos pelo menos, com foco em abertura de canais e muita parceria com outras marcas, influenciadores e personalidades que nos permitam se conectar com outras audiências. Então a gente vai lançar algumas collabs legais agora em dezembro e o próximo ano com certeza vai ser recheado dessas iniciativas. Pô, sensacional, André. E, cara, pensando de toda esses próximos passos, né, da Key Design, tem que ter você mesmo que está no board ali, como executivo ali da empresa, tem que ter algumas inspirações, né, cara? Algumas inspirações. Da onde que vem essas inspirações ali? Da onde que vem essas referências, né? Nesse sentido de falar, cara, de fazer acontecer, de ir lá e fazer, né? Eu acho que assim, dentro dos elementos da cultura nossa, a gente colocou essa inquietude, né? Esse interesse em se desenvolver, em buscar sempre melhor e conquistando coisas novas e aprendendo, se desenvolvendo. Então acho que assim, é muito importante que a gente se cerque de pessoas que pensem dessa maneira. Então hoje faz parte das nossas políticas de pessoas e de cultura, mas, puxa, eu acho que as minhas fontes de inspiração vêm de diversas pessoas, né? Não de uma única referência, mas tem com certeza inúmeras pessoas que eu admiro, empresários, empreendedores, seja daqui, seja de fora, e hoje a gente tem várias maneiras de buscar parecer próximos dessas pessoas,
por mais que a gente não as conheça, né? Então até eu gosto muito de literatura que conta a ideia de empreendedores e empresários, porque muitas vezes quando as pessoas alcançam o sucesso, parece que foi tudo mais fácil do que de fato foi, e que a linha foi muito mais reta e estável também do que de fato foi. Então até brinco que às vezes eu gosto de ler esse tipo de conteúdo, escutar esse tipo de conteúdo, porque faz a gente se sentir mais confortável na nossa jornada, né? Senão você pensa, poxa vida, será que é só com a gente que é tão turbulento isso tudo? Então eu busco muito me inspirar e entender como é que foi a jornada de empreendedores que chegaram lá num determinado momento, sem tentar simplificar como é que foi esse processo, e entender que ele é tortuoso e que faz parte. Então assim, a verdade é que precisa aprender a viver nesse desconforto. A gente passa praticamente o tempo todo no desconforto, né? E faz parte, né? Então assim, eu gosto muito desse tipo de coisa e me inspiro muito nessas histórias. Até pensando em questão de ideias, assim, né? Quando você teve lá, vocês se juntaram na ideia, teve um momento de colocar, tirar do papel, né, a ideia, né? Como você pode dar algumas dicas de tirar a ideia do papel ali? Alguém tem uma ideia para tirar, de empreender, alguma coisa assim? Eu acho assim, até dentro disso, acho que ainda, né, puxando, são pontos importantes, porque todos eles estão sendo interessantes que a gente tem colocado dentro do guia de cultura, que é um foco em execução. Porque assim, a verdade é que excesso de planejamento, uma hora você fica ali numa linha tênue, o que é um bom planejamento e o que é procrastinação. Eu estou planejando, eu estou me preparando, né? Então acho que colocar em prática é sobre executar. Então o nosso negócio cada vez mais é buscar sobre pessoas com capacidade de execução, que possam fazer acontecer apesar das condições, independente de estar ou não pronto, nunca estamos. E então vou dar um próprio exemplo. Eu estava ontem mesmo discutindo com o time, e eu estou entrando numa etapa nova, importante agora, que demandava ter um planejamento muito bem estruturado dos próximos anos. E as primeiras reuniões e negócios que eu estou marcando, eu não tenho ainda a apresentação que eu preciso ter, e vai do jeito que dá, e vai melhorando durante o processo. Então acho que assim, eu tenho bastante essa visão. Eu começo muita coisa tendo o viável, né, o mínimo necessário para dar aquele passo, e continuo melhorando. Se eu tenho, as primeiras reuniões minhas foram sem a versão inicial dessa apresentação, na semana que vem vai ser com a versão inicial, na outra semana essa apresentação vai estar ainda melhor, mas isso não vai me impedir de dar o primeiro passo. Porque sem se mexer, sem ter foco em execução, a gente fica lá. Estou me preparando, estou planejando, estou refinando, e na verdade planejamento sem execução, né, não tem sentido nenhum, né? Então acho que sobre colocar em prática, acho que é um pouco sobre esse mindset também. É sobre a disposição em testar, em enfrentar algumas coisas, por mais que a gente ainda não esteja pronto. Tá muito ligada à atitude ali, né? Muito ligada, acho que à atitude. A atitude da execução, de fazer acontecer, do que só tá ali no papel, no PPT bonito ali. Para colocar em prática não precisa estar tão perfeito, acho que no papel, e se tiver o time, né? Acho que o mundo demanda que a gente seja muito rápido, né? Muito ágil, que a gente se mexa com muita velocidade. Então, hoje a gente, né, dentro de Key Design, principalmente valoriza muito mais essa velocidade, a capacidade de colocar as coisas em prática, de executar, de errar, de aprender, de mudar e de refinar e de melhorar, do que de alguém que chega e apresenta um plano tão sofisticado e maravilhoso. A gente vai se perguntar por que a gente ainda não colocou isso na rua antes, né, para testar e aprender no mundo real, do que ficar vivendo de muita teoria. Não, perfeito. Acho que é muito ligado à estratégia ali que vocês estão indo para o varejo físico, para o próprio homem testar ali. Exatamente. Exatamente, né? André, cara, a gente está chegando no final aí do nosso bate-papo, foi sensacional. Agradeço aí a sua disponibilidade. Valeu, obrigado você pelo convite. E vocês aproveitem para curtir, compartilhar aí a entrevista, o bate-papo com o André. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. E um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, cara. I'm wired up, I don't